Deputada Luiziane Lins, seja muito bem-vinda ao Café PT. Primeiramente, muito obrigado, por ter aceitado o nosso convite de poder conversar com a gente aqui sobre esse assunto, sobre essa missão que a senhora fez, juntamente com a flotilha humanitária até Gaza. Mas muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite para poder conversar com a gente. Oi, Anderson, um prazer falar com você aí, todos que fazem o Café PT, todos que fazem o Partido dos Trabalhadores e aqueles que estão nos escutando, nos ouvindo. É uma experiência também muito interessante para a gente dividir com todos e todas vocês. Deputada, primeiro eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente, como foi a preparação para essa missão, Ao todo foram 450 integrantes, dessa flotilha com 42 embarcações, mas primeiro eu queria que a senhora compartilhasse com a gente, primeiro como surgiu, essa ideia de ir com a flotilha e como foi a preparação. Bom, primeiro é importante contextualizar que no ano passado, por ocasião da Conferência Internacional de Parlamentares que aconteceu na Turquia, em abril do ano passado, na verdade, um convite de uma conferência onde todos os parlamentares em nível mundial, todos os parlamentares do mundo que que se posicionam a favor da Palestina, foram convidados para essa conferência. Ela aconteceu cerca de um ano e meio atrás, e nessa ocasião foi eleita para compor o Comitê Executivo da Liga Parlamentar Internacional por Al-Quds e Palestina. E achei que, embora uma decisão difícil, embora uma viagem difícil, uma viagem de risco, mas eu achei, até porque sou militante de direitos humanos desde que eu me entendo por gente, antes mesmo de ser prefeita de Fortaleza, como vereadora de Fortaleza 2 vezes, como deputada estadual pelo PT do Ceará, e depois prefeita 2 vezes, sempre me vi nessa luta pelos direitos, a luta radical pelos direitos humanos, e isso fez com que, nesse momento, eu achasse que deveria colocar também o nosso mandato à disposição de uma luta tão nobre, tão importante, que é romper o cerco de Israel a Gaza. Tá aí, é uma luta bastante importante, inclusive, até porque é uma guerra que já se arrasta por mais de 2 anos, como a senhora já falou. Mais de 70% das edificações de Gaza danificadas ou totalmente destruídas, quase 70 mil palestinos mortos, a maioria mulheres e crianças, e embora o cessar-fogo já tenha sido decretado, mas isso aí parece que está só no campo oficial, mas a gente observa que as hostilidades ainda permanecem, a gente tem visto aí diariamente notícias de que as hostilidades continuam dentro do território de Gaza, então a guerra não acabou, ela continua realmente, deputada? Olha, na verdade, ela recrudesce, assim, o cerco de Israel a Gaza, ele se torna mais efetivo a partir de 2007, quando o Hamas assume o poder político em Gaza, através de processo eleitoral, o Hamas. E a partir de 2008, o cerco é tão brutal, Anderson, que sequer os palestinos têm o direito a pescar no seu mar. Sim. Então, assim, a população palestina, que muito dela vivia da pesca, porque eles têm uma faixa de mar muito interessante, muito propícia, inclusive. Muitos pescadores tiveram que abandonar o seu meio de vida porque Israel proíbe que os palestinos tenham acesso ao seu próprio mar. Fora isso, vem fazendo um bloqueio econômico, um bloqueio também de alimentos de uma forma geral, antes mesmo da guerra. Isso não é uma coisa nova. Só que o fato de que você tem uma população praticamente 70%, como você colocou, da cidade dizimada pela guerra, ou seja, as pessoas voltam para o seu local de moradia, mas só encontram escombros, ou seja, sem alimentos, sem água, sem mais condições de morar. Mesmo assim, as pessoas bravamente estão resistindo. E o que a gente percebe, eu acho que é importante dizer, que desde 2008, tiveram várias iniciativas de embarcações que tentaram
chegar a Gaza. É bom explicar, porque a gente não é muito da nossa tradição Aham. brasileira, a gente utilizar essa expressão flotilha, né? Sim. Flotilha, aportuguesando, chama flotilha. Mas flotilha não é nada mais do que você imaginar que são vários barcos, mais ou Uhum. menos da mesma proporção, do mesmo tipo, do mesmo estilo, caminhando numa mesma direção. Então, esse conjunto Sim. de embarcações, né, ela já vem sendo tentada desde o ano de 2008. E a partir daí, várias experiências dessa natureza aconteceram. Citando que em 2010 foi um caso muito emblemático, que 6 embarcações, uma principal, que só ela continha em torno de 600 ativistas que estavam no barco chamado Marvi Marmara, e mais outros 100 espalhados em 5 outras embarcações, em 2010 tentaram furar o bloqueio. E o que aconteceu é que nas proximidades de Gaza, antes ainda do que da onde a gente conseguiu chegar, mas esse barco ele foi atacado pelo exército Uhum. israelense e foram assassinados 10 pessoas na ocasião. 9 morreram imediatamente e um morreu Sim. em sequela e foram centenas de feridos e sequestraram o barco, levaram, assim como Uhum. nos levaram, para o porto de Ashdod, que é um porto israelense, e todos na ocasião todos foram detidos. Depois tiveram outras tentativas de outras embarcações, como também tivemos aí em 2016 o episódio de um barco sueco chamado Mariane. O Mariane também tentou furar o bloqueio, também foi apreendido. E por aí várias e várias vezes aconteceram cerca de 30 tentativas de chegadas de embarcações levando ajuda humanitária e tentando romper esse cerco. Qual foi a diferença dessa, particularmente dessa que nós participamos? Em primeiro lugar, foi a maior tentativa com a maior quantidade de embarcações e de ativistas que tenta chegar a Gaza. Nós Aham. estamos falando aí de 41 embarcações que chegaram, que estavam naquele momento onde fomos interceptados pelo exército israelense, e as embarcações, como você colocou, com 400, em torno de 450 militantes, ativistas, né, pró-Palestina. Isso. E a nossa grande dúvida, para todos que estavam vivendo naquele momento, é de como é que seria a abordagem de Israel diante de tantas embarcações, né, pela primeira Uhum. vez na história tentam furar o bloqueio. Eles foram para dentro da nossa embarcação, mais de Sim. 20 soldados do exército israelense, fortemente armados, e nisso daí eles já dão aí uma voz de prisão, começando nos colocam separados, né? Impedem todos os Ok. passaportes, entram no barco, revistam tudo, mexem em tudo, quebram o que tinha que quebrar, levam o que tinha de levar, aí saem Uhum. do barco, pegam todos os passaportes, e a partir daí nos Truculentos, colocam né? na parte. Aí colocam a gente na parte de baixo do barco e saem e tomam o controle de barco. E são mais 15 horas de navegação já com eles tomando a direção do barco até a Uhum. chegada do porto de Ashdod. Isso a gente navegou a noite Deputada, inteira. Pois eu não. queria que, antes da gente continuar falando, né, justamente dessa chegada já a Israel, eu queria primeiro mostrar como é que foi a preparação, né? Tem um vídeo que mostra justamente a senhora se preparando para sair junto com a flotilha. Vamos exibir ele, na sequência a gente comenta e vamos falando um pouquinho, né, resumidamente, como foi esse trajeto, até a gente chegar nessa parte aí que a senhora foi interceptada, né, juntamente com a flotilha e seguiu em direção a Israel. Então vamos rodar o primeiro vídeo aí da deputada se preparando para sair com a flotilha. Gente, agora eu tô chegando aqui no porto, apressada, tava dando umas entrevistas e conversando com os meus lá no Brasil. Chegando aqui no porto para limpar o barco, porque nessa divisão fiquei com essa tarefa. Aqui é o porto da onde nós vamos sair. Mostrando aqui para vocês como é que tá aqui o nosso processo do barco. Estamos indo em direção ao barco. O nosso barco é o Grand Blue. É grande, mas não é grande, tão grande não. Essas são as barcas que vão sair amanhã. Aqui as pessoas trabalhando, colocando as coisas dentro do barco, ajuda humanitária. Nesse momento o barco está sendo limpo. Estamos aqui cuidando do barco, os preparativos da partida. Agora nós estamos limpando o barco. A minha tarefa aqui agora é lavar a proa, lavar a parte de cima do barco. Estamos todos trabalhando.
para sair do barco perfeito amanhã. Pronto, gente, praticamente o barco tá bem limpinho, bem limpinho, bem limpinho. Eu e os companheiros aqui encarregados, limpamos tudo. E tá noite chegando e nós estamos preparando para sair amanhã. Veja. Quer dizer, são barcos pequenos realmente que acompanharam, aqui, né, a flotilha, deputada. Pode voltar com a gente aqui, Gabriel. São barcos pequenos, né, que acompanharam a flotilha, né? Barcos todos basicamente ali do mesmo tamanho, né, como a senhora explicou no começo da entrevista. Então, aquele lá é o padrão dos barcos que seguiram, né, junto com a senhora. Exato. Então, assim, as pessoas ficaram no porto, muitas pessoas ficaram, inclusive, ficaram no porto durante esse período, né? Inclusive já alojados nos próprios barcos, né? Aí teve a limpeza dos barcos, e finalmente, no dia 13 de setembro, nós estávamos esperando também as embarcações que estavam vindo, também já que estavam de Barcelona, para que saíssemos todos juntos. Então a gente ficou e saímos todos, as embarcações todas próximas, né? Todo mundo tinha a direção e todo mundo, nós nos víamos. As embarcações, elas durante quase todo o percurso, a gente cruzava com elas, cruzava com as embarcações, os barcos se ajudavam, né? Às vezes estava faltando uma coisa no barco, a gente brincava, porque se juntavam os barcos para poder a gente trocar, às vezes mantimentos, às vezes um alimento que faltava num barco e tudo. Então, assim, era um processo, é muito interessante você conviver, Anderson, nesse período todo. Eu naveguei durante 22 dias, né? Você tá com pessoas que não se conheciam, né? No meu barco, por exemplo, eram 10 pessoas de nacionalidades diferentes. Inclusive, deputada, tem outro vídeo da senhora que também mostra essa tripulação, né? Vamos mostrar e aí depois a senhora comenta um pouquinho para a gente também sobre essa tripulação. Vamos lá? Olá, brasileiros e brasileiras. Eu quero agora apresentar para vocês, assim como eu disse, no dia que nós embarcamos, a minha equipe. E aí todo mundo vai se apresentar e dizer, nós temos vários países aqui representados no barco. São 39 embarcações, cada uma delas com dezenas de pessoas, somos centenas de pessoas no total que estamos indo para essa missão humanitária na faixa de Gaza para fazer valer, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir provocar, forçar o bloqueio humanitário que já era para ter acontecido há muito tempo, se não fosse o genocídio de Israel contra o povo palestino. Vou começar aqui. Hello, I'm Danny from Malaysia. Hello, I'm Vasil from Bulgaria. Hello, Khalil from Turkey. Hi, I'm Jeremy from Switzerland. Hi, I'm Fabio from Italy. Assalamu alaikum. My name is Errol from Turkey and Austria. Bom dia, Luca from Italy. I am Irana and I'm from Sweden. Emanuela Pala, Itália. Tá vendo, gente? Só gente boa. Nós estamos aqui com vários países, são 10 pessoas no barco e estamos caminhando. Se vocês quiserem ver, vocês vão ver aqui. Ver se dá para ver aqui, são as embarcações. Nesse momento nós estamos parados, próximo a um porto ainda da Itália. Ok, Gabriel, pode trazer para a gente de volta aqui. Foram 10 pessoas ali no seu barco, deputada, cada um de nacionalidades diferentes, né? Acredito que esse mesmo padrão também seguiu nos outros barcos ali, pessoas de diversos lugares do planeta também nessa mesma missão, né? Exatamente. Então, assim, muito interessante ver pessoas que estavam movidas por aquele desejo, que foram chamadas pela Global Sumud Flotilla a fazer essa travessia pelo mar. Importante, Anderson, dizer, como eu dizia, que como teve várias tentativas desde 2008 de chegada e de rompimento desse cerco, é importante dizer que eu digo muito que esse movimento global que aconteceu agora, que foi inédito, ele é um movimento herdeiro de toda essa tradição de resistência pelo mar. Ou seja, que ainda leva esperança, que leva algum grau, né, de solidariedade, né, de compaixão, de preocupação com o outro, todas as vezes que os palestinos sabem que alguém está tentando chegar e romper esse bloqueio e levar ajuda humanitária. Então, foi a herança desse movimento por mar de resistência que fez a Global Sumud Flotilla. No Brasil, a gente pode dizer a Global
a sumud, porque sumud, a tradição direta, é uma palavra, né, que é uma palavra que se usa na Palestina, que significa resiliência, que significa resistência, sumud. Então é a cara do que a gente estava tentando fazer e a cara da luta palestina, que é um povo que nos ensina todo dia, pela sua resiliência, pela sua coragem, pela sua força, pela sua fé, e, acima de tudo, pela sua resistência. Então, eu penso que durante esse processo, foi muito importante encontrar lutadores e lutadoras, ativistas, vindas de vários lugares. Imagina, no barco, você tinha gente da Áustria, você tinha gente da Bulgária, você tinha gente da Malásia, eu estava eu lá de brasileiro, você tinha gente da Itália, tinha gente da Suíça. Então, isso tudo nos deixava muito emocionados e, ao mesmo tempo, muito alegres de estar participando de um movimento que pretendia, né, ajudar. Eu penso, inclusive, eu digo muito, Anderson, que isso movimentou por 31 dias o mundo. A gente tinha notícia, quando estávamos nas embarcações, nós tínhamos internet lá, então nós estávamos com pôr de internet todas via Starlink, ou seja, para evitar que os israelenses rompessem a comunicação, mas a gente estava sabendo de tudo que estava acontecendo, estávamos conectados até a interceptação. Então a gente sabia de que a Europa inteira estava parando, começando pela Itália. Os portuários em Gênova ameaçaram que, se alguma coisa acontecesse com a flotilha, eles iam parar todos os portos europeus. Aí você teve várias manifestações sequenciadas, teve manifestação na Grécia, né? Teve manifestações na Bélgica, quase todos os países da Europa saíram em grandes manifestações pró-Palestina. E eu imagino que depois... acompanhar isso aqui também no Brasil, né? A gente viu toda essa mobilização também acompanhando pela imprensa e realmente deu para ver a importância e o tamanho, né, que teve realmente a flotilha. Deputada, eu preciso só mostrar um outro... A senhora chegou a falar também, né, justamente dos ataques, quando estava já se aproximando de Gaza, e tem um vídeo também que mostra um pouquinho a senhora relatando aí como foi esses ataques, né, de drones nas embarcações. Vamos mostrar também. Pode rodar. Gente, nós estamos nesse momento passando por uma situação de emergência, está tendo um ataque de drones aqui sobre as embarcações da flotilha. É uma tentativa clara de intimidar as embarcações que estão levando ajuda humanitária a Gaza. É uma tentativa de sabotar, através de drones, a flotilha da Global Sumo de Flotilla, que está a caminho de Gaza para levar mantimentos. E a gente pede a todos aqueles e aquelas que estão vendo esse vídeo agora e que possam ajudar a pressionar os governos para que façam com que Israel pare não só o genocídio em Gaza, como esses ataques covardes que estão fazendo contra as embarcações. Então me dirijo aqui a todos vocês e solicito apoio a não só a flotilha, mas também ao povo de Gaza, que está sofrendo diariamente com essas explosões. Já são 7 explosões que nós estamos ouvindo aqui, são perto dos barcos. As explosões acontecem na tentativa de intimidação e nós contamos aí com o apoio de todos e todas para divulgar e fazer parar não só essa tentativa israelense de nos bloquear, mas também acabar o cerco e o bloqueio a Gaza. Deputada, o tema que a gente está falando aqui é um tema que a gente tem tratado pouco, né? A gente acaba tratando pouco desse tema aqui. E é muito importante a gente estar conversando com a senhora sobre isso, porque a senhora é uma pessoa que esteve lá, né? Seria muito bom que no mundo tivessem muito mais Louisiane Lins, né? Como a senhora, né? Justamente buscando essa causa social, né? Para a Palestina, né? Lutando justamente pelos direitos humanos da Palestina, assim como de tantas outras causas como a gente tem visto aí no mundo. Então, assim, antes da gente ir para o final, eu queria primeiro trazer aqui, inclusive, uma fala do presidente Lula na ONU sobre esse assunto e depois falar rapidamente, né, sobre essa interceptação, né, que a senhora teve perto já de Gaza e depois chegando em Israel até retornar ao Brasil. Mas vamos ver primeiramente a fala do presidente Lula na ONU. Pode rodar. O conflito entre Israel e Palestina é símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. Ele mostra que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU, de evitar que atrocidades como as que motivaram sua fundação se repitam.
também vai contra sua vocação universal, bloqueando a admissão como membro pleno de um Estado cuja criação deriva da autoridade da própria Assembleia Geral. Um Estado se assenta sobre 3 pilares: o território, a população e o governo. Todos têm sido sistematicamente solapados no caso do palestino. Como falar em território diante de uma ocupação ilegal que cresce a cada novo assentamento? Como manter uma população diante da limpeza étnica a que assistimos em tempo real? E como construir um governo sem empoderar a autoridade palestina? Como apontou a Comissão de Inquérito sobre os Territórios Palestinos Ocupados, não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza do que genocídio. Por isso, o Brasil decidiu tornar-se parte do caso apresentado pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça. Os atos terroristas cometidos pelo Hamas são inaceitáveis. O Brasil foi enfático ao condená-los. Mas o direito de defesa não autoriza a matança indiscriminada de civis. Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. 500 mil de palestinos não têm comida suficiente, mais do que a população de Miami ou de Tel Aviv. A fome não aflige apenas o corpo, ela estilhaça a alma. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Tanto Israel... Ok, pode voltar aqui para a gente? Quanto a... Deputada, o presidente Lula ele já falou tudo aí, né? Primeiro, ele também condenou os ataques, né, cometidos por terroristas do Hamas, né? E ele falou também da importância da existência dos 2 estados, né? O Estado palestino e o Estado de Israel. Então, essa realmente seria a saída que a gente espera, né? A melhor saída, no melhor cenário, seria realmente o reconhecimento desses 2 estados, né, para que eles possam realmente conviver de forma mais pacífica. Isso, Anderson, inclusive é importante, já tinha ressaltado que o presidente Lula foi o primeiro presidente de país do mundo, né, que falou claramente, né, caracterizou como genocídio o que estava acontecendo em Gaza. Inclusive, nesse momento, isso aí foi responsável até por um estremecimento das relações entre os países. Israel retirou o seu embaixador aqui de Brasília, da Embaixada Brasileira. Isso. Como também o Brasil retirou o embaixador de Israel. As embaixadas continuam, ou seja, as relações diplomáticas, elas estão institucionalmente estabelecidas, ainda que com fragilidade, mas os embaixadores foram retirados. Mas uma coisa que eu acho muito importante destacar, já que nós tivemos a oportunidade de ver, né, a fala do Lula, nós vibramos aí durante a flotilha com a fala do Lula na Assembleia Geral da ONU, nós estávamos navegando nesse momento, é que mais de 150 países nessa conferência reconheceram o direito da criação do Estado palestino. Isso aí é uma coisa inédita na história mundial. Verdade. Porque era muito difícil os países se posicionarem diretamente sobre a criação de Estado palestino. Havia muita pressão de Israel sobre isso. Então, acredito que já foi um grande avanço. Isso daí, inclusive, foi um momento importante, que eu acredito, em nível mundial, dessa conjuntura sobre Gaza, no momento onde essa conferência, inclusive, que todo mundo presenciou, pelo menos teve notícia, de que quando Netanyahu foi falar nessa conferência, a maioria dos países se retiraram do local onde estavam sendo feitos os discursos, né, do plenário da ONU, e ele ficou praticamente isolado, né? Ali, inclusive, jornais israelenses, naquele momento, declararam o isolamento de Netanyahu em relação ao mundo, tendo em vista que as pessoas se retiraram em protesto na hora da fala de Netanyahu.
Deputada, quem quiser acompanhar a senhora, o seu trabalho, né, nessa luta aí em prol dos direitos humanos do povo palestino, eu tenho certeza também que, independentemente, né, do povo, a senhora também tem essa luta aí em prol dos direitos humanos. Como é que faz para as pessoas conseguirem acompanhar? Bom, a gente, através das nossas redes sociais, através da mobilização do PT na Câmara, o PT na Câmara tem feito também, tem participado dessas atividades, né? Temos vários deputados federais, não só do PT, de uma forma geral, os partidos de esquerda, o PSOL, o PCdoB, o PDT, o PSB, esses partidos, em especial o PSOL, o PCdoB, o PT, né, têm participado de forma ativa, né, nessas questões que dizem respeito a Gaza, mas eu acho que, acima de tudo, a gente está informado sobre o que está acontecendo e está fazendo uma grande corrente, não só de vontade, de desejo, mas de mobilização. Eu penso, sabe, Anderson, que o Brasil, principalmente, eu acho que a juventude brasileira, poderia estar se articulando, se mobilizando, como em todas as partes do mundo já fazem, porque eu penso que isso é um marco desse século XXI, assim, fundamental, uma questão moral que nos chama, que nos convida todo dia a fazer alguma coisa, e não a gente vê criança assassinada diariamente, se não for de bomba, de água, de falta de água e de falta de comida. Então a gente conclama todos e todas a seguir em frente, né, nessa luta que não é só dos palestinos. Como dizia o Che Guevara, se a injustiça cometida contra qualquer pessoa no mundo e você se preocupa com isso, então somos companheiros. Então eu acho que isso para nós é que tem que ser o que nos move, o que nos guia nesse momento tão difícil para a população palestina. Muito obrigada aí também pelo convite, obrigada aí a todos que ficaram assistindo aqui o nosso momento, ou que vão nos assistir, né? E conte aqui com a gente, aqui a TV PT e o Café PT, né, para que a gente possa continuar essa luta. Certamente, deputado, o espaço segue aberto e eu acho que é importante, né, depois a gente voltar a conversar mais sobre esse assunto, que eu tenho certeza que a senhora entende bastante, porque esteve presencialmente lá e também defende essa causa, conhece bem, e eu acho que vale também a gente debater, trazer esse assunto aqui para a nossa militância conhecer, né, a origem disso tudo, por que que isso tudo acontece, né, e por que que continua ainda acontecendo ali tanta hostilidade contra o povo palestino. E a gente espera que realmente essa guerra acabe e que a paz ali no Oriente Médio ela possa realmente acontecer, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente e a gente segue abertos aqui, disponíveis para outras conversas no Café PT. Um prazer. Um grande abraço a todos. Abraço, deputada.